Olá, tudo bem? Estamos aqui no programa Opera Mundi Literatura, o segundo programa, e hoje a gente vai trazer uma série de homenagens. Eu diria que hoje o programa é sobre homenagem aos mortos. Tem uma frase famosa do Machado de Assis que é a seguinte: está morto. Está morto, podemos elogiá-lo à vontade. Essa frase está no conto O Empréstimo e ele refere-se a um dos personagens que se chama Vaz Nunes. E como a gente já falou de Machado de Assis, a primeira carta, a primeira homenagem aos mortos que eu vou ler é uma homenagem do Machado de Assis para o Eça de Queiroz. Essa homenagem foi publicada no jornal Gazeta de Notícias, que era um dos jornais mais importantes da época, exatamente em 1900, quando morre Eça de Queiroz. Eça de Queiroz e Machado de Assis têm uma relação, uma certa troca de farpas e correspondências e críticas, né? Machado de Assis tem uma crítica bastante contundente ao romance O Primo Basílio. Machado de Assis, o Eça de Queiroz responde essa crítica. Isso está bastante discutido. Se vocês procurarem Eça de Queiroz, Machado de Assis, tem vários artigos sobre essa polêmica. Tem um livro que chama também Eça de Queiroz, discípulo de Machado de Assis, uma pergunta. Ou seja, é um episódio importante da história da literatura brasileira e portuguesa, essa conexão entre esses dois grandes autores. Quando o Eça de Queiroz morreu, o Machado de Assis escreveu uma carta e publicou na Gazeta de Notícias, e eu vou ler. A carta é dirigida a Henrique Chaves, que é um dos diretores da Gazeta de Notícias. Meu caro Henrique Chaves, que hei de dizer que vale esta calamidade? Para os romancistas, é como se perdêssemos o melhor da família, o mais esbelto e o mais valido. E tal família não se compõe só dos que entraram com ele na vida do espírito, mas também das relíquias da outra geração e, finalmente, da flor da nova. Tal que começou pela estranheza, acabou pela admiração. Os mesmos que ele haverá ferido, quando exercia crítica direta e cotidiana, perdoaram-lhe o mal da dor pelo mel da língua, pelas novas graças que lhe deu, pelas tradições velhas que conservou e mais a força que as uniu umas e outras, como só as une a grande arte. A arte existia, a língua existia. Nem podíamos os dois povos, sem elas, guardar o patrimônio de Vieira e de Camões. Mas cada passo do século renova o anterior, e a cada geração cabem os seus profetas. A antiguidade consolava-se dos que morriam cedo, considerando que era a sorte daqueles a quem os deuses amavam. Quando a morte encontra um Goethe ou um Voltaire, parece que esses grandes homens, na idade extrema que chegaram, precisam de entrar na eternidade e no infinito, sem nada mais dever à terra que os uniu e admirou. Onde ela é sem compensação é no ponto da vida em que o engenho subido ao grau sumo, como aquele de Eça de Queiroz, e como o nosso querido Ferreira de Araújo, que ainda ontem fomos levados ao cemitério, tem ainda muito que dar e prefazer. Em plena força da idade, o mal os toma e lhes tira da mão a pena que trabalha e evoca. Pinta, canta, faz todos os ofícios da criação espiritual. Por mais esperado que fosse esse óbito, veio como repentino. Domício da Gama, ao transmitir-lhe há poucos meses um abraço de Eça, já o cria agonizante. Não sei se chegou a tempo de lhe dar o meu. Nem ele, nem Eduardo Prado, seus amigos, terão visto apagar-se de todo aquele rijo e fino espírito. Mas um e outro devem contá-los aos que deste lado falam a mesma língua, admiram os mesmos livros e estimavam o mesmo homem. Nessa carta aí, Machado de Assis cita alguns personagens do mundo literário de 1900, Ferreira de Araújo, que tinha morrido também naquela época, 2 dias antes, é o enterro, né? E Domício da Gama, que foi um escritor de poucos livros, mas que teve depois uma carreira diplomática bastante importante. Ele foi foi o principal assessor do Barão do Rio Branco,
também chegou a presidir por um breve período a Academia Brasileira de Letras. Então essa é a primeira homenagem. E nessa semana teve 3 personalidades da cultura brasileira, grandes personalidades que morreram. Então eu vou ler homenagens a elas. A primeira é Nelson Pereira dos Santos, a segunda homenagem é a sambista Ivone Lara e a terceira homenagem ao economista Paul Singer. A homenagem a Nelson Pereira dos Santos é do Caetano Veloso, que vai contar uma história vivida, ou seja, ele aproveita esse momento em que as pessoas pensam a obra do Nelson Pereira, né, o diretor de Vidas Secas, entre outros, para contar um episódio que ele considera marcante. Então o Caetano Veloso publicou no Instagram, no Facebook, a seguinte homenagem. Quando Nelson Pereira dos Santos foi à Bahia para filmar Vidas Secas, choveu no sertão e as filmagens tiveram que ser adiadas. Para não perder o dinheiro gasto e a equipe já em campo, Nelson resolveu fazer um filme com história escrita por ele mesmo e atuar como protagonista. O filme se chamava Mandacaru Vermelho e é uma obra menor do grande cineasta. Mas vendo o filme em Salvador, fiquei surpreso de ver como ele era bonito. Nelson tinha trazido para o cinema brasileiro um núcleo que lhe faltava. Tínhamos Chanchadas e Veracruz, sucesso da bagunça e esforço de respeitabilidade. Rio 40 Graus abriu um espaço diferente. Tínhamos força própria, a voz do Moco ecoa ainda hoje o que significou aquilo. Rio Zona Norte, com Ângela Maria fazendo uma aparição no backstage da Rádio Nacional, confirmou. Eu conheci o nome de Nelson ligado a essas conquistas que tornaram possível a realidade ainda mal avaliada do cinema novo. Vê-lo como um rapaz bonito na tela era fascinante. Depois veio Vidas Secas, com o rosto inesquecível de Maria Ribeiro. A harmonia entre as imagens, o som do carro de boi como música na cena da morte da cadela baleia. Mais bonito do que o livro de Graciliano em que se baseou. Isso já era cinema novo, feito por quem o fizera viável. Depois vieram coisas fortes. O meu preferido é Memórias do Cárcere, um dos melhores filmes já feitos no Brasil. Nelson Pereira dos Santos é um dos construtores deste país. A obra dele e sua memória, onde seguir sustentando os alicerces. Essa é a segunda homenagem, a terceira do Zeca Pagodinho para Ivone Lara. Zeca Pagodinho disse sobre Ivone Lara, foi registrado pelo jornal O Dia. Quando eu ouvi falar da dona Ivone Lara, foi quando eu cheguei no samba. Bem, já ouvia falar dela, mas ouvi mais e fiquei fã quando ouvi a música Sorriso Negro. Depois Arlindo, Sombrinha, fizeram aquele samba lindo para ela. E Arlindo cantava muita coisa de Dona Ivone para mim, me ensinou muito sobre ela. A gente cantava os sambas dela até que eu a conheci e gravei algumas coisas. É a única certeza da vida, morrer. Mas o artista não morre, ele está em outro lugar, mas a música continua viva na nossa memória e nas nossas relações. Ela foi amiga do meu pai, beijo Dona Ivone. Deus lhe receba de braços abertos. E a última homenagem é uma homenagem de uma jornalista, Mariana Sgaglione, que foi minha colega de trabalho. Ela escreveu sobre o professor Paul Singer. Eu falo professor porque o Paul Singer foi professor dela. E ela fez um comentário muito breve que eu achei muito forte e eu acho que pode encerrar bem esse programa. Ela escreveu o seguinte: meu professor tão querido, me lembro que certa vez, numa prova, eu deixei um bilhete para ele no rodapé, dizendo que me sentia muito honrada e agradecida por ser aluna dele. No dia da entrega da prova, ele veio até mim, me deu um abraço muito apertado e me agradeceu, não pelo bilhete, pela prova. Obrigado, esse foi o segundo Ópera Mundi Literatura. O programa ainda está sendo construído, a gente está inventando uns jeitos de falar aqui de literatura no Ópera Mundi, estamos tentando achar esse caminho. Espero que vocês gostem, comentem, curtam o canal, apertem o sininho, passem para os amigos, enfim, o que vocês quiserem fazer. Espero que vocês gostem e deem boas sugestões. Valeu!